da Pelada. Estamos aqui em Natal, na esquina do continente, para uma resenha eminentemente vascaína, uma resenha para os cruzmaltinos de todo o Brasil. Sou Rubem Lemos e sou correspondente do Museu da Pelada aqui em Natal. Estamos aqui com duas personalidades, com dois jogadores que atuaram no Vasco nos anos 60. À minha esquerda, Danilo Menezes, meia esquerda, seleção uruguaia, ele é uruguaio, jogou na seleção uruguaia nas eliminatórias de 65 e jogou no Vasco de 65 a 70. À minha direita, o professor Erandi Montenegro, era centroavante, era goleador no Vasco em 1967, também estrela internacional, né? Jogou fora do Brasil e é ídolo até hoje das torcidas do Ceará e do Fortaleza. Então, estamos também com o professor Sérgio Trindade, que é um memorialista, que é historiador e torcedor vascaíno, aqui no restaurante Terraço, em Natal, também do vascaíno, Ayrton Dias. Danilo, como é que era o Vasco em 67? Como é que era aquele time que você jogou em 67? O Vasco daquela época era um Vasco muito unido, porque a família portuguesa estava participando junto com os atletas de treinamento, de jogos, de viagens. Uma época que o futebol também era brilhante, era um futebol que as torcidas gostavam, um futebol que levava seus times para frente, tanto assim que acredito eu que seja a melhor época das seleções brasileiras. E Erandi, como é que era? Como é que foi chegar ao Vasco? Como é que conta essa história pra gente? Bom, a minha ida para o Vasco foi, de uma certa forma, um sonho realizado desde de criança, porque já pequeno, ainda no interior da Paraíba, eu era torcedor do Vasco. Era vascaíno. Exatamente. Então, nessa época, em 67, a convite do grande Gentil Cardoso, né, que era o nosso técnico. O Moço Preto. Isso, e tinha sido técnico em Recife. E nessa época eu jogava no Santa Cruz. Então ele me conhecia como adversário. Então quando ele chegou no Vasco, ele pediu a minha contratação. Por surpresa minha, o Santa Cruz liberou, mas liberou como empréstimo. Aí eu cheguei no Rio, nessa época, para o Vasco. O Danilo já estava lá nessa época. É verdade que Danilo foi o seu anfitrião oficial? Foi, por incrível que pareça, um gringo recebendo um matuto, olha aí. Vocês vão se reencontrar aqui, né, no Rio Grande do Norte. Pois o futebol traz essas coisas, graças a Deus. Como é que ele foi um bom anfitrião? Foi. Muito mal? Quis fazer alguma pegadinha com você, alguma coisa? Como sempre, né? Danilo é aquele cara muito espirituoso, mas acima de tudo um bom caráter, um coração do tamanho do mundo. Ele me recebeu de braços abertos. No Vasco, nessa época, do Nordeste, já tinha o Nado, né? Ponta direita. O Nado baixinho, meu compadre que faleceu, infelizmente. Tinha o Adilson. Irmão de Almir, Pernambuquinho. Tinha o Valfrido. Valfrido era nordestino também, né? Pernambucano. Então a coisa ficou mais fácil de aclimatação, né? Então, e eu fui recebido, graças a Deus, muito bem. Brito era o capitão do time. Já era Brito e Fontana, né? Brito e Fontana, simplesmente essa zaga, né? Imagina. Porrada. Enfim, foi um sonho realizado e a primeira vez que consegui vestir a camisa do Vasco num jogo oficial. Você lembra contra quem? Me lembra disso aí, não vou esquecer nunca, foi contra o Madureira em São Januário. À noite. Fez 2 gols, né? Exatamente, fiz 2 gols, ganhamos de 4-1, eu fiz 2 gols na minha estreia. Quer dizer, são fatos que a gente não pode esquecer nunca. Se sua chegada lá, esses 2 gols iniciais, vai contemplar a expectativa que a torcida vascaína tinha? Afinal de contas, você está vindo aqui do Nordeste, está indo do Nordeste para lá, e no Vasco existe uma tradição de exatamente isso aí, porque foi uma sequência de camisas 9 que vieram de Pernambuco. A partir de Ademir. Para o Vasco. Ademir, Vavá, depois Almir. Almir era meia, né? Meia ponta direita. Adilson também, que jogava de 9, Valfrido, e eu vinha nessa leva aí, né? Para corroborar com essa sequência. Então, na estreia, fazendo 2 gols, aí a coisa tomou outra forma. Materializou. Exatamente. Aquilo que todo mundo esperando. A expectativa era muito grande e graças a Deus tive um momento muito bom no Vasco da Gama, não esqueço nunca. E você, Danilo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que história é essa de que centroavante, quando chegava, tinha que dividir o bicho com o meia armador, com o cara que lançava? Você era o 10
Que história é essa? Que o cara tinha que rachar o bicho, senão não recebia. Era rachadinha. Era rachadinha. Recebia, você tinha que dar o atacante, tinha que dar o bicho dele, metade do bicho, senão não recebia a bola. Que história é essa? Assistência remunerada. Remunerada. Que história é essa? É porque, na época, quem botava os atacantes de frente, principalmente o centroavante, de frente para o gol, era o meia. Você era o meia, por acaso, né? Por acaso, eu era o meia. Era o 10. Só uma coincidência. Foi coincidência. E o que é que aconteceu? Como é que era essa história? Nós tínhamos que botar o homem de cara com gol, né? Eu soube que teve um rebelde. Quem foi o rebelde? Foi Paulo Mata, foi? Paulo Mata era o centroavante. Paulo Mata vinha sem fazer gol. Né? E não queria dividir o bicho. Batia tudo do roupeiro do Vasco. Né? Seu Chico. O roupeiro do Vasco, o cara não fazia gol, né? Não jogava bem, ele dava a chuteira, naquela época, a chuteira ela tinha os pregos embaixo, né? Nas traves. Sim. As traves. Ele botava os pregos maiores, o prego saía na sola, e o cara começava a correr, o prego ia furando o pé. Mas aí Paulo Mata, quando foi abordado, houve uma abordagem a Paulo Mata e ele disse não, né? Que não ia dividir o bicho. Ele disse que não dividia o bicho. E aí? Por razão, aí nós dissemos para ele, bom, você vai ter um problema nisso aí. Ou você divide esse bicho o pessoal, aí, ou senão, você não vai ser Zero gol. do time. Gol. Vai voltar para a Bahia, que ele tinha vindo da Bahia. Paulo Mata na Bahia. Aí ele começou o treinamento lá, pegou uma bola no meio do campo, partiu de lá, deu a louca no homem, fez o gol. Aí a gente já não podia, já ficou todo. Disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso no jogo. Tem um árbitro hoje que vai apitar o jogo. Tem um detalhe. Se você não dividir o bicho com ele vai expulsar você. Era livre e espontânea coação. A gente tinha que fazer pressão com ele, porque ele era novo, né? Ele não era mais novo. Ele veio para conhecer Copacabana. Aí foi você que levou o Erandi. Como é que foi jogar com o Erandi em 67, nessa época? Ah, foi bom. Primeiro, porque quando ele chegou lá, Matutão, aqui de Recife, que eu ainda nem conhecia Recife, ele chega lá, todo arrumadinho de terno, todo gravata, eu falei, ixi, professor. Era pouco jogador que chegava naquela. Elegância vem de berço, né, velho? Eu morava em Copacabana e ele estava em São Januário, lá na concentração, hospedado lá, né? Aí eu disse, vou levar esse matuto aí para passear, Pra onde? Você levou ele? Copacabana. Pra praia? Eu morava na praia, posto 2. Aí, Erandi, ia até fora. Erandi, você vai lá para Copacabana, tá de manhã. Porque eu disse, seu Danilo, tem um rapaz lá embaixo, quer falar com o senhor. Tá legal, já sei quem é. Aí eu desci, aí tá ele lá. Quando eu olhei assim pros pés dele, falei, me diga uma coisa, vem passeio em Copacabana com isso aí nos pés? O que era? Era o quê? Uma sandália. Sabe qual era? Sim. Do pé. Eu disse, não, volta lá para São Januário, que eu não vou sair com você aí, Matuto do Rio. Danilo veio do Nacional, né? O que é que fez o Vasco olhar para você e no caso dele, o que é que atraiu a atenção do Vasco? Quem me lançou no futebol lá no Uruguai foi Zezé Moreira. Velho Zezé Moreira. Irmão de Moreira. Pronto. Aí eu tinha chegado em Montevidéu, eu tive a felicidade de ir para o Rio de Janeiro. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, calor miserável, novembro, lá no Uruguai ainda é inverno. Aí cheguei lá, o Tele Santana tinha vindo do Fluminense, que o Zezé tinha sido treinador dele no Fluminense. Você aí jogou com o Tele. Fluminense. No meu caso, a minha ida para o Vasco, o que pesou mais foi exatamente o conhecimento do Gentil Cardoso por ter passado em Recife como técnico e ter me visto jogar no Santa Cruz. Então, quando ele chegou no Vasco, ele falou que havia necessidade de uma contratação de centroavante
E meu nome foi ventilado e ele assinou embaixo e bancou, porque não era tão fácil naquela época um jogador do Nordeste sair sem empresário, sem coisa nenhuma, ir para um time de ponta como o Vasco da Gama no Rio de Janeiro naquela época. Aí seu Gentil caiu e assumiu o auxiliar dele, que era nada mais, nada menos do que o Ademir Menezes, que era de Pernambuco, né? E falava, agora o 9 está aí, a 9 está na sua mão. Então foi uma sequência assim que eu tive nos 3 primeiros jogos. E não continuou no Vasco por quê? O que é que Por houve? isso, eu fui emprestado até o final do ano. Quando chegou em dezembro, o Vasco se mostrou propenso a fazer uma aquisição em definitivo. Eu também queria ficar no Rio de Janeiro, claro, um time de ponta como o Vasco, mas o Santa Cruz, que era o detentor do meu passe, que a gente chamava isso naquela época, era o passe. Era o preso, passe, né? passe preso. Então Santa Cruz botou muito empecilho, dizendo que havia necessidade de um centroavante no Arruda, e se ele já tinha esse centroavante, não havia motivo de se desfazer dele. Então isso para mim me contrariou bastante, porque eu estava acabando de perder uma oportunidade muito grande num time de ponta como o Vasco na época, mas tive que voltar para Recife e dar sequência à minha carreira dentro do próprio Santa Cruz. O futebol naquela época era mais acadêmico, né, Danilo? Mas o meio de campo Era funcionava, bem mais era um técnico. esquema 4-2-4, não é isso? Normalmente, sim. 4 zagueiros, 2 no meio e o ataque com 4. Isso. Quem foi seu melhor companheiro de meio de campo do Vasco? Maranhão, Alcir ou Paulo Dias. Paulo Dias? Maranhão. Maranhão foi uma dupla. Porque Maranhão, ele ficava mais estático, aí ele tinha um passe muito bom, né? E uma recuperação de bola também muito boa. Ele, para passar dele, era difícil. Você tinha... Aí e ele entregava a bola para o meia. A época Maranhão e Danilo, é preciso esclarecer para os amigos do Museu da Pelada, essa dupla Maranhão e Danilo Menezes, essa dupla com mais Alberi, que era o meia ponta de lança, o meia atacante, Maranhão, Danilo e Alberi, foi o melhor do ABC do século. Esse meio de campo, Maranhão e Danilo, que veio inicialmente do Vasco da Gama, que começou a jogar junto em 1965, e permaneceu junto até 1975, aqui em Natal, pelo ABC. Danilo, como é a história dessa do Maranhão, que ele tentou colocar uma bola no meio das pernas de Pelé, no final de jogo, e Pelé Na final da Taça Brasil. Mas aí foi lá, no Rio de Janeiro. O quarto zagueiro do Vasco era Fontana. E Fontana, o jogo estava 0-0, 0-0, 0-0. Armando Marques era o árbitro. Aí, 0-0. Maranhão pegou a bola dentro da área do Vasco. Aí Pelé estava parado assim, perto dele. Assim. Quando ele olhou para o Maranhão, fez assim. Abriu as pernas. Abriu as pernas. A bola bate no pé dele aqui e voltou para onde estava o Maranhão. Quando o Maranhão se arrumou para pegar, já ele estava driblando o Maranhão. Pum, fez gol. Aí quando fez o gol, aí virou, né, deu aquele pulo no ar e disse, Maranhão, tão velho e tão bobo, hein? E o Vasco, em 67, foi campeão de aspirantes, ganhando do Flamengo na final por 3-1. Isso. Como é que foi esse jogo, Erandi? Por que você estava lá e como é que foi? Você fez gol? O Vasco e o Flamengo se classificaram para fazer a final em São Januário, um sábado de manhã. No domingo jogava Vasco e Flamengo no Maracanã, com os profissionais. E no sábado era a decisão dos aspirantes. Então, nós que estávamos nos profissionais, alguns foram convocados para jogar pelo aspirante para poder... Você lembra de alguém além de você? Lembro, Valdir. Valdir goleiro? Valdir Apel, jogou. que sempre está no Museu da Pelada. Valdir, meu amigão, goleiraço, Jogou aqui, né, no gente América. boa. Jogou no América de Natal. Valdir, E Alecrim também. o Zezinho, que era Ponta também direita. Ponta direita, eu, Lourival, que tinha vindo daqui de Alagoas, Sim. o lateral esquerdo. Quer dizer, nós descemos para fazer essa final. E no sábado vencemos o Flamengo de 3-1. Como é que foi? Você participou desse 3-1? Porque a década de 60 foi uma década difícil para o Vasco. Foi Em termos de títulos. Estava o campeonato de E o que aspirantes. é, exato, basicamente aí, é né? isso que eu estou querendo. O que Então, é que o o jogo- contexto aí? A torcida foi? Foi sim, foi. O jogo foi em São Januário e a torcida do Vasco já meio sofrida, porque o time de cima não vinha muito bem, né? Oscilava com bons e maus jogos.
E era uma oportunidade em cima do seu rival ser campeão, né? E com a chegada nossa, de alguns de cima para o time aspirante, reforçou mais, então deu mais apetite para o torcedor ir ao estádio do Vasco. Eu fiz um gol e Zezinho 2. E houve uma comemoração muito grande, porque Vasco e Flamengo, em qualquer que seja a situação, até em bola de gude, o que você botar é clássico e ganhou, tem mais aqui comemorar. Então, foi uma avant-première do domingo que seria o clássico no Maracanã, com os profissionais. Aí nós ganhamos, fomos campeões, aí comemoramos no sábado à noite, tal, e no domingo nós fomos assistir o jogo dos profissionais. O Vasco meteu 2-0 no Flamengo no domingo. Houve 2 Vascos e Flamengo em 67, que Danilo fez gol nos 2. Isso. Eu queria saber se você lembrava desses jogos. Um foi 4-0 e o outro 3-0 pro Vasco. Você lembra desses confrontos? Não, porque coisa pequena assim eu não lembro, não. Coisa pequena? É. Ganhar do Flamengo era pequeno? Não era não? Eu não sei. Eu saía, a torcida era toda Flamengo? vibrando. Era normal assim, no Flamengo? Normal, O Flamengo era meio freguês do Vasco, Não era freguês não, mas motivava o jogo. Só o nome do Flamengo já dá emoção. Não, o Vasco e Flamengo... Mas você jogando contra ele é uma coisa... O desejo, você vai em toda a bola. Você jogou no Vasco que idade? 20 anos. E você? 21. 67 e 21. Quero, Então mano. vocês são da mesma geração. Não, em 67, o 21, você tinha 20 em quanto? 65, né? Então, Segundo ele. 22, 23, né? Então, uma diferença de uns 3 anos aproximadamente. Vamos contar, Era o vamos suficiente, contar. era o Isso não faz suficiente para eu parte- chamá-lo isso de não seu faz parte da Danilo, ou história, não. então Mr. Gringo. Mr. Gringo, né? Mr. Gringo. Mr. Gringo. Você vê algum Danilo no futebol de hoje? Você vê algum Arandi no futebol de hoje? Primeiro Arandi. Eu vejo uma certa semelhança nos melhores momentos do Neném, do meia. Nenê que tá no Fluminense. Isso. Nos melhores momentos do Neném, se assemelha o que Danilo jogava. Aquele estilo, né? Aquele estilo, canhoto que buscava... Corria pouco, né? Corria não muito, mas corria certo. Não é que corria pouco, corria certo. Na hora que você conhece o caminho mais curto, você se desgasta muito menos e o jogo flui com maior inteligência. Era o Danilo e era o Neném um pouco mais, antes um pouco. Lembra muito a maneira de jogar canhoto. E Arandi, Danilo. Tudo que possa ser falado sobre ele é pouco. Porque era um grande companheiro, um companheiro que ajudava os outros companheiros, e era um jogador que, da época, ele era o status do futebol, porque ele começou aquela época de o centroavante sair de lá do meio dos backs. Isso. Pra vir buscar jogo, como se dizia, né? Facilidade para fazer isso. E você jogou algumas partidas de meia, E né? hoje tem falta isso. Hoje nós não temos mais um homem que faça a parede para os atacantes, como fazia Erandi, né? Além de fazer essa parede, ele concluía a jogada com maior Finalizava, facilidade, ajudava. Uma outra história muito bacana sobre o Vasco aí da sua época, que é o desafio que Fontana faz a Pelé. Você estava em campo nesse Você dia, estava né? jogando. O Vasco estava ganhando de 2-0 e Fontana ficou desafiando Pelé, onde é que tá o rei. Porque Como é que isso Fontana, foi? porque Fontana, ele era um cara que gostava de ouvir a massa falar o nome dele. Entendeu? Então ele provocava Pelé, porque sabia que Pelé ia pegar a bola e ia partir para cima dele. Viria procurando ele para se livrar. Porque Fontana, a habilidade de Fontana, na verdade, era a quantidade de pontapé que ele conseguia dar no adversário. Estava 2-0 o jogo Pro Vasco. pro Vasco. Aí a torcida do Vasco desceu da arquibancada e foi para a pista. As sociais Pronto, ali. Ele ficou ali. Como o Pelé já tinha declarado que era vascaíno, a torcida foi para ali para aplaudir Pelé. O Vasco perdendo, né?
Mas a torcida estava aplaudindo ele. Como a torcida estava aplaudindo, isso Fontana filmados, né? Trocou com o Brito, né? Para marcar que Fontana ia marcar Pelé. Aí foi para lá e começou a gozar ele. Ah, negão, tu é bom para tua nega. Negão, tu é bom para tua nega. E ele aqui, se fazendo de morto. Ele, Pelé quieto. 40 e tantos minutos, o negão pegou a bola e saiu jipe, foi lá, fez o gol. 2-1. Aí Pegou fez a o bola, gol, foi lá, pegou a bola, botou botou no no centro. meio. Certo? Vai dar saída do Vasco. Naquela época, o Santos tinha descoberto lá que a marcação, que poucos times faziam. Aliás, nenhum fazia, só o Santos. Que era o abafa. E o ataque do Santos corria todo e fechava aqui. Marcação alta, né, chama. Botando a bola aqui, isso já está 44, já vai cair, vai acabando. Deram a saída, o Santos tomou a bola, meteram Doval na ponta direita, aí estava lá bem lá na lateral assim do campo lá. Aí meteu lá. Quando meteu para Doval dominou no peito e foi na linha de fundo. Aí só se vê aquelas camisas brancas correndo lá pro gol da gente, né? Aí Doval meteu. Uma assombração. Quando meteu, ele vem correndo, Pelé. tá Fontana aqui e Brito aqui. Ele vem, passa aqui no meio dos dois, aqui, correndo. Né? Quando a bola vem vindo lá. Aí ele subiu. Cumprimentou. Primeiro olhou pro céu e depois cumprimentou para baixo. 2-2. 2-2. Aí ele pegou a bola, Pelé. e botou a bola aqui, foi tentar a Fontana. Fontana separado aqui, né? Ele foi tentar a Fontana. Leve essa bola e dê para sua mãe. Eu mandei. O rei que mandou. O rei que mandou essa bola. Danilo, aproveitando essa deixa, que jogador do Vasco, jogando na sua função, que jogador do Vasco você destacaria nesses anos todos como um craque? Ah, só tem um jogador. Esse jogador aqui Giovani? foi que deu alegria ao Vasco, a muita torcida do Vasco, deu títulos ao Vasco, entendeu? E até hoje é adorado, tanto como é Pelé. Os maiores. E você, Arandi, quem você destacaria como atacante do Vasco depois que você... Eu tenho essa opinião e eu acho que dizem que a unanimidade é burra, mas em determinadas situações não. Essa eu acho que não é burra, não. Na primeira prateleira, a de cima, tem Romário e Roberto. Então, seria o Roberto e o Romário, a dupla. Isso. E logo abaixo pode ser o Edmundo, mas esses dois, para mim, pegaram essa camisa do Vasco e disseram: essa daqui vocês têm que reverenciar, porque nós vamos dar conta. Como foi ter participado num dos momentos mais apoteóticos da história do futebol, que foi o gol 1000 de Pelé, em 1969, Santos 2, Vasco 1, gol de pênalti de Pelé. Como é que foi aquele... Para você, o que é que você guarda de lembrança daquele dia? É algo inesquecível, né? Porque, primeiro, nós vamos falar de uma lenda do futebol. Você acha que o Pelé né? pode ser comparado a alguém? Não tem comparação. O pessoal compara porque é mania de comparar uma coisa com a outra. Tem nada. Mas Por quê? Porque- Você acha que Pelé é incomparável? porque Qualidades ele tinha ele todas tinha. as virtudes Todas- que ninguém tem. Até Todas hoje, as valências que são necessárias para um craque, acima da média, não é o craque comum, o craque acima da média, ele tinha. Quais? Assim, Ele tinha velocidade, ele tinha impulsão, era ambidestro, apesar da estatura não ser tão alta, mas ele tinha uma impulsão muito grande, enfim, uma visão de gol muito forte, enfim, eram qualidades que a gente não encontra, todas, né? essa gama de qualidades num só jogador. Você chegou a estar próximo a ele estava emocionado? Como é que ele estava naquele dia? O rei. eu só fiquei próximo dele para começar o jogo, né? Ele estava ali. Você fugia mesmo? E eu aqui, eu não ia chegar perto dele. Primeiro que eu não era marcador, né? Aí eu não iria lá marcar ele. Mas o mais importante foi que o Brasil todo e parte da Europa veio para ver o jogo, que foi arrumado para ser o último jogo,
no Maracanã. O detalhe que teve dentro do campo foi na hora do pênalti. Primeiro, foi que... pênalti mesmo, porque Foi, Andrada foi, ficou possesso. Foi. René fez o gol contra, porque Pelé ia fazer. Ia fazer. Né? Pelé veio, quando Pelé arrumou a cabeça para cabecear, René passou na frente dele e cabeceou, Meteu pra dentro. pô, o gol. Quase não, aí pronto, deu a cabeçada. No lance do pênalti, né? Os fotógrafos demoraram bem uns 15 minutos para atravessar o campo todinho e ir lá naquele gol de baixo, porque o pênalti foi naquele gol. Aí Andrada estava perto dele assim, ele disse: "Ei, muchacho, vou pegar o pênalti." Aí ele disse: "Não, pegue não." Que traíra. Não, que se você pegar o pênalti, nós não saímos daqui. Ora, tenha feito uma Até campanha. a torcida do Vasco no queria o Brasil. gol. Lógico, todo mundo queria o gol. Aí eu disse: não, que a gente não sai daqui hoje não. A torcida desce de E lá. Andrada não ficou puto com você, não? Aí a Andrada disse: "Mas eu vou pegar." Eu disse: "Bom, você é que sabe, hein?" Ele arrumou pá. O Pelé andou para a bola. Aí que a Andrada se mexeu, eu falei: "Vai pegar esse desgraçado." Mas a minha fé foi. Você tão estava grande. torcendo para o Pelé fazer o gol? Lógico. É um traíra. Lógico que eu estava torcendo. Ele ia fazer o gol no Maracanã. Eu participei desse evento. No Vasco, era o tempo no qual eu torcia, né? Eu tinha vindo lá do Uruguai que ninguém me conhecia. Agora, esse passou lá. Pronto, você vê na pergunta do gol de 1000. Pronto. Eu disse: "Olha." E é por isso que ele fez essa pergunta, senão não teria havido essa pergunta agora. Se Foi, tivesse gol, pra essa você- pergunta não pra seria você ver que feita. trairagem. Não é verdade? Pronto. Mas, sim, a Andrada ainda foi na bola, rapaz, deu um tapa na bola e ela passou. Aí quando ela passou, que ela Só entrou, faltou você vibrar, hein? Não, só fiz assim. E o jogo acabou. Acabou o jogo. A torcida, Todo mundo a vai. imprensa correndo atrás dele, né, entraram para dentro do campo, foi uma confusão. Aí o time do Santos fez a fila aqui no meio do campo. Aí a gente aproveitou também, já fez a fila do outro lado Pra cumprimentar. para cumprimentar ele. Quer dizer, não fui o único falso não, também. Ok. Os outros também. Então, depois batemos um papo então com essa dupla, com essas duas feras, eu e Sérgio, com essas duas feras do Vascão em 1900, dos anos 60, Danilo Menezes, Nunes, meio-campista, Arandi, Montenegro, matador, artilheiro, goleador. Então aqui quero mandar direto de Natal um abraço bem forte para os amigos do Museu da Pelada, em especial ao meu irmão Sérgio Pugliese. Um abraço, Serginho, um abraço a todos e ficamos por aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado.